Meus pais não ajudam a pagar as contas médicas do meu filho que faleceu enquanto ajudavam secretamente meu irmão. Agora a situação deles está ficando feia e eles merecem. Eu tinha apenas 10 anos quando meus pais, Will e Sally, começaram a deixar meu irmão mais novo William em casa comigo. Não tínhamos muito e eles trabalhavam o dia todo para sobreviver, saíam de casa às 6 da manhã todos os dias, diziam que tinham preparado o café da manhã, almoço e jantar, e me instruíam a cuidar do meu irmão. Voltavam para casa todas as noites às 22 horas, sentavam-se para comer algo frio e ouviam meu relatório sobre como tinha sido o dia. Aos 12 anos eles pararam de preparar o almoço e o jantar antes de sair para trabalhar. Aos 14 eu era responsável por cozinhar toda a comida, lavar a roupa e varrer a casa. Tudo enquanto cuidava de William. Eu amava meus pais e entendia que eles tinham que trabalhar. Cuidar de William não era um fardo porque ele era meu irmão mais novo, mas essas responsabilidades roubaram minha infância. Elas também me roubaram a oportunidade de ter amigos. Sempre que meus colegas de classe me convidavam para sair, sempre havia alguma tarefa me esperando em casa. Eventualmente eles pararam de me convidar. Foi especialmente difícil no ensino médio. Naquela época meus pais me sentaram e disseram que era hora de eu conseguir um emprego para ajudar com as contas e as necessidades da casa. Eles me lembraram dos muitos sacrifícios que fizeram para pagar minha educação até aquele momento e disseram que era hora de aliviar o fardo deles. Como eu disse, eu amava meus pais e entendia sua situação financeira. Eu estava feliz em ajudar. No entanto, qualquer vida social que eu tinha desapareceu completamente. O pouco tempo livre que me restava era dedicado a estudar para me atualizar academicamente. Eu estava trabalhando para conseguir uma bolsa de estudos para a faculdade e não podia me dar ao luxo de diminuir o ritmo. Felizmente meus esforços valeram a pena. Fui para a faculdade com uma bolsa integral. Mesmo assim, meus pais esperavam que eu enviasse dinheiro para eles. Eu tinha que trabalhar não apenas para pagar minhas contas, mas também para ajudá-los com as deles. Minha experiência universitária foi basicamente uma repetição da escola, sem amigos, horários estranhos e noites em claro. Quando terminei a faculdade não tinha amigos de verdade. Ao sair da faculdade a primeira resolução que tomei foi fazer amigos de verdade. Por outro golpe de sorte consegui um emprego logo após me formar, e não era um trabalho de garçonete. Meus pais estavam animados porque isso significava que eu poderia enviar mais dinheiro para eles, e eu estava animada porque não precisaria mais ficar em pé por longas horas. Fiel à minha resolução, quando meus colegas de trabalho me convidaram para sair eu praticamente gritei sim. Foi nessas primeiras saídas que conheci meu marido Alex. Ele não era exatamente um colega de trabalho, mas sim um amigo de um deles. No entanto, ele era a pessoa mais fácil de conversar e aceitava minhas poucas palavras. Saída após saída depois do trabalho Alex finalmente me convidou para sair em um encontro. Depois de 6 meses de namoro ele me pediu em casamento e eu disse sim. Meus pais argumentaram que era muito cedo, mas eu nunca tinha tido tanta certeza de algo na minha vida. Alex era meu primeiro e único amor e eu mal podia esperar para passar o resto da minha vida com ele. Foi a melhor decisão que já tomei. Em uma manhã de abril há 6 anos casei-me com o amor da minha vida na frente de amigos e familiares. Embora eu estivesse começando minha própria família, meus pais ainda esperavam a mesada que eu sempre havia enviado. Felizmente Alex foi compreensivo e não reclamou. No entanto, quando eles começaram a insinuar que também esperavam que Alex enviasse dinheiro para eles eu coloquei um limite. Era suficiente que esperassem que eu enviasse dinheiro para eles até o dia da minha morte, mas esperar o mesmo de Alex, que arcava com a maioria das despesas de nossa família, não era apenas absurdo, mas completamente egoísta. E quanto a William, na idade dele eu estava trabalhando como garçonete, fazendo tarefas domésticas, cuidando de crianças e estudando, tudo ao mesmo tempo. Quando apontei isso para meus pais eles disseram: Bem, a razão pela qual você teve que trabalhar tanto foi para que William não precisasse. Lembrei a eles que a razão pela qual me empurraram para trabalhar tão jovem foi para aliviar o fardo deles. Se eles tinham 2 filhos essa responsabilidade deveria ter recaído sobre ambos. Então eles começaram a apontar o quão má irmã eu era. Por um tempo parei de falar com eles, e claro, parei de enviar dinheiro. Se não fosse por Alex talvez tivéssemos continuado os ignorando. Após o nascimento do meu filho Charlie, Alex me disse para perdoá-los e me lembrou que eles ainda eram meus pais. 10 meses depois da briga dei à luz meu filho Charlie. Olhei uma única vez para seu lindo rosto e soube que precisava fazer algumas mudanças. A primeira mudança foi a quantia de dinheiro que eu enviava aos meus pais. Após o nascimento de Charlie reduzi o dinheiro que enviava mensalmente em 30%. Charlie era meu futuro e eu não podia sabotá-lo por meus pais. Claro, minha decisão não caiu bem para eles. Eles tentaram discutir, mas era uma batalha perdida e eles sabiam disso. Mal sabia eu que 5 anos depois eu seria demitida. A empresa onde eu trabalhava estava reduzindo o pessoal. Foi logo após a pandemia e a economia do país não era o que costumava ser. Muitas empresas estavam demitindo, o que tornava difícil encontrar um novo emprego, mesmo depois de meses de procura. Alex sugeriu que eu me tornasse dona de casa e eu aceitei. Felizmente, quando disse aos meus pais que não haveria mais cheques mensais da minha parte, eles não reclamaram, embora estivessem muito descontentes. Apesar de uma fonte de renda ter desaparecido, Alex, Charlie e eu continuamos mais felizes do que nunca. Eu tinha tudo o que precisava bem nos meus braços. Os 2 homens donos do meu coração. A vida era boa até 2 meses atrás quando meu mundo desabou. Charlie começou a se sentir fraco. Sempre parecia ficar sem fôlego e às vezes reclamava que seu coração batia muito rápido. Alex e eu lhe dissemos para descansar mais e evitamos que ele brincasse demais. Então, um dia recebemos uma ligação de sua escola dizendo que ele havia desmaiado. Corremos para o hospital preocupados e o médico o diagnosticou com um distúrbio do ritmo cardíaco chamado Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Desde o momento
em que ouvi o nome não gostei. O médico disse que a cirurgia era a única forma de tratá-lo. Quando ele mencionou o custo da cirurgia, comecei a chorar. Alex perguntou se havia algum medicamento que Charlie pudesse tomar até que reuníssemos o dinheiro para a cirurgia. O médico nos deu uma receita, mas avisou que Charlie precisava da cirurgia o mais rápido possível. Desde então Alex e eu temos feito todo o possível para juntar dinheiro. Esgotei minhas economias, incluindo o fundo que havia iniciado para a faculdade de Charlie. Eu queria começar a procurar trabalho, mas Alex insistiu que eu me concentrasse em cuidar de Charlie. Enquanto isso, as contas continuavam se acumulando: mantimentos, necessidades domésticas e o custo dos medicamentos de Charlie. A família de Alex tem sido incrivelmente solidária. Às vezes eles enchem nossa casa com mantimentos ou cuidam de Charlie. Eles até pagaram metade dos medicamentos de Charlie no mês passado. E depois tem a minha própria família. Não tenho notícias de William há muito tempo, desde que ele foi para a faculdade em algum lugar do norte. Quando contei aos meus pais sobre o diagnóstico de Charlie, eles soltaram frases vazias. Nem uma única vez ligaram para saber como estamos ou perguntaram como poderiam ajudar. Charlie é o neto deles, mas trataram a notícia como se fosse o filho de um conhecido. Sua insensibilidade me enojou e jurei nunca mais contatá-los. Mas então Charlie piorou ontem. Agora ele precisa dessa cirurgia mais do que nunca. Estou pensando em contatar meus pais para simplesmente pedir dinheiro. O que reunimos ainda é pouco para a quantia que precisamos. Alex duvida que eles nos ajudem e honestamente sinto mesmo. Mas tenho que tentar. Não posso perder meu pequeno. Atualização. Venho aqui com uma atualização. Quero começar agradecendo a todos pelo apoio e conselhos esmagadores durante este momento tão difícil. Apesar de todas as suas gentis palavras e sugestões, minhas notícias são devastadoras. Perdi meu pequeno. A luz e a alegria da minha vida se foram e estou lutando para aceitar essa perda insuportável. É muito difícil organizar meus pensamentos para poder contar tudo o que aconteceu, mas farei o meu melhor, já que quero poder compartilhar com vocês. Como muitos de vocês me aconselharam, entrei em contato com meus pais para pedir ajuda. Eu tinha esperança de que, apesar do nosso passado complicado, eles deixariam de lado nossas diferenças e ofereceriam seu apoio, mas como costuma acontecer, a realidade tinha outros planos. No início meus pais adiaram sua resposta dizendo que precisavam de tempo para pensar. Eles afirmaram que mal estavam se virando desde que pararam de receber dinheiro de certa pessoa. Não me incomodei em responder às suas mensagens. Sabia que eles não tinham intenção de nos ajudar. Mesmo que tivessem, sua oferta pela metade condicionada teria chegado tarde demais. 2 dias depois de pedir ajuda, meus pais enviaram uma mensagem de texto reiterando sua incapacidade de fornecer apoio financeiro. Eles escreveram uma linha vazia sobre desejar poder ajudar, mas que não tinham dinheiro disponível. Excluí a mensagem sem me preocupar em responder. Se houvesse uma maneira de quebrá-la em pedaços, eu também teria feito isso. Olhando para trás, percebo que deveria saber que não deveria esperar nada dos meus pais. Eles nunca estiveram lá para mim quando precisei deles e eu não deveria ter esperado que mudassem agora, mas como uma mãe desesperada para salvar seu filho. Me apeguei à esperança de que eles finalmente dariam um passo à frente e seriam os pais que deveriam ter sido desde o início. Agora, enquanto estou sentada aqui tentando aceitar a perda do meu filho, preciso juntar os pedaços do meu coração despedaçado. Sou grata pelo amor e apoio do meu marido Alex, que tem sido minha rocha durante toda essa terrível experiência. Mesmo quando contei a ele que havia me comunicado com meus pais pelas suas costas, ele não me jogou na cara nem disse "eu te avisei". Em vez disso, ele simplesmente me abraçou e disse o quanto sentia. Nos sentimos bastante perdidos neste momento, mas sei que algum dia de alguma forma as coisas ficarão bem. Aquele dia parece muito, muito distante por enquanto. No momento estamos apenas nos abraçando o mais forte que podemos. Atualização 2. Estou aqui com outra atualização. Quero começar agradecendo a todos por suas sentidas condolências. Suas mensagens de consolo não pararam de chegar desde que Charlie se foi para um lugar melhor e devo dizer que significam um mundo para mim. Charlie era tudo para nós. Esta manhã Alex e eu decidimos cremá-lo. Enquanto a maioria de suas cinzas foram enterradas no jardim dos fundos da casa dos pais de Alex, guardamos uma pequena parte conosco. É um pequeno consolo, mas ter uma parte dele por perto nos faz sentir que ele ainda está aqui cuidando de nós. Vocês não vão acreditar quem apareceu no enterro. Meus pais. Ainda estou tentando processar isso. Não os convidei nem enviei informações sobre o evento, mas de alguma forma eles descobriram e tiveram a audácia de aparecer vestidos de preto, fingindo estar de luto como se realmente se importassem. Era como se pensassem que podiam entrar e representar o papel de avós amorosos. Fiquei furiosa. Queria confrontá-los, dizer-lhes o quão irritante e hipócrita era eles estarem lá agora. Como eles se atrevem a aparecer e fingir que se importam com meu filho quando deixaram claro que não queriam nos ajudar quando mais precisávamos. Mas Alex me impediu. Ele me lembrou que Charlie merecia ser despedido em paz e que a presença dos meus pais não merecia arruinar aquele momento. Então mordi a língua e me afastei. Não queria dar a eles a satisfação de pensar que ainda podiam me provocar. No entanto, quando se atreveram a se aproximar para oferecer suas condolências, eu lhes dei as costas e me afastei, levando Alex comigo. Estou cansada deles. Quando precisei deles, eles escolheram não estar lá para mim. E agora, quando é tarde demais, querem fingir que se importam? Não acredito. Para mim, eles não são mais meus pais. São apenas 2 pessoas que compartilham DNA comigo. Nunca poderei perdoá-los pelo que fizeram e estou bem com isso. Estou bem em reconhecer que nosso relacionamento está além de reparo. Estou bem em seguir em frente e me concentrar nas pessoas que realmente se preocupam comigo e com minha família. Por mais dolorosa que tenha sido a traição dos meus pais,
A ausência de William doeu ainda mais. Meu irmão mais novo nem se deu ao trabalho de comparecer ao funeral, nem com uma ligação ou mensagem. Enviei-lhe inúmeras mensagens quando Charlie estava doente e até o informei sobre o enterro, mas ele não se deu ao trabalho de aparecer ou sequer enviar um cartão. A morte de Charlie deixou algo dolorosamente claro. As pessoas a quem chamei de família nunca me viram da mesma forma que eu os via, e a culpa é minha por esperar tanto deles. Atualização 3. Honestamente, não pensei que voltaria tão cedo, mas acabei de fazer uma descoberta inquietante e estou tendo dificuldades para processá-la. Na publicação que fiz há 3 meses mencionei como não tinha notícias do meu irmão William há muito tempo e como sua ausência e falta de comunicação me doeram ainda mais do que a falta de ajuda dos meus pais. Na minha mente imaginei que ele estava em algum lugar muito ocupado com o trabalho ou com amigos, ou algo assim. Nunca em 1 milhão de anos imaginei a verdade que estava escondida. Ele estava enganando nossos pais para financiar seu vício. Ontem à tarde fui ao shopping para sair de casa e poder limpar minha mente. Foi quando encontrei um dos amigos da escola de William, Bob. Ele ficou feliz em me ver e começamos a conversar sobre os anos em que estivemos sem contato. Ele não sabia sobre Charlie e honestamente foi um alívio falar com alguém que não me olhava com pena ou me perguntava constantemente como eu estava. Em algum momento da conversa Bob perguntou sobre meus pais, especificamente se eles haviam encontrado um novo lugar para morar. Perguntei a ele o que ele queria dizer. Até onde eu sabia meus pais ainda moravam na casa onde nos criaram, William e eu. Bob de repente ficou desconfortável e disse que não era da sua conta falar sobre o assunto. Foi quando me preocupei. Recusei-me a deixá-lo ir sem me dizer o que sabia. Finalmente ele cedeu e sugeriu que discutíssemos isso durante um café. Bob se abriu. Ele me contou como ele e William começaram a usar substâncias na faculdade. Ambos abandonaram antes do segundo semestre do último ano e se mudaram juntos para uma casa. Quando o dinheiro acabou eles venderam suas roupas, sapatos e qualquer coisa que pudessem conseguir. Mas isso ainda não era suficiente para alimentar seu vício. Foi quando William teve uma ideia. Ele convenceu uma amiga a se limpar e tirar algumas fotos. Então William enviou essas fotos para meus pais, juntamente com uma carta onde afirmava que havia conhecido o amor de sua vida na faculdade e que havia se casado depois de se formar. Ele inventou uma história sobre se mudar com os pais de sua esposa para cuidar deles devido à sua saúde debilitada. Ele disse aos meus pais que a vida era difícil e que precisava de apoio financeiro. E meus pais acreditaram em cada palavra. Por mais de 4 anos eles enviaram dinheiro para William todos os meses financiando uma família falsa. Enquanto isso, quando recorri a eles para pedir ajuda para salvar minha própria família, meu filho que estava doente, eles disseram que não tinham fundos para me ajudar. Mas isso nem é o pior. William decidiu que o dinheiro que meus pais enviavam não era suficiente. Então ele falsificou a assinatura do meu pai e vendeu a casa deles. Sim, você leu certo. Ele vendeu a casa deles. Meus pais estão morando, dormindo, saindo e voltando para uma casa que não é mais deles. É só uma questão de tempo antes que o novo dono venha reivindicá-la. Quando contei a Alex ele ficou chocado e sem palavras. Honestamente, eu também não consigo processar tudo isso. Quando precisei que meus pais ajudassem meu filho eles me deram as costas sem hesitar. No entanto, não hesitaram em financiar uma família que nunca conheceram. E agora eles nem sabem que perderam sua casa. Então é isso que eu descobri e por isso estou contando aqui porque é demais. Devo contar aos meus pais ou deixá-los descobrir sozinhos? Atualização 4. Obrigado por todos os conselhos e apoio sobre o que eu deveria fazer com a informação que Bob me contou sobre William. Para ser honesta, mesmo com suas muitas sugestões eu ainda não conseguia tomar uma decisão até que falei com Alex sobre isso. Meu dilema surgiu do fato de que quanto mais eu pensava nas duas opções que estava considerando, deixar meus pais sofrerem na ignorância ou esfregar na cara deles o fato de que eles haviam sido enganados por seu filho favorito, mais eu sentia que estava agindo por vingança. E embora eu saiba que tenho todo o direito de me sentir assim, não quero ser consumida pela raiva. Eu vi o que isso faz com as pessoas e é algo que quero evitar. Quando contei a Alex sobre meu dilema ele disse que entendia meus sentimentos. Ele concordou que ambas as opções pareciam vingativas na superfície, mas me lembrou que eu havia sido profundamente prejudicada. Ele apontou que meus pais merecem ser confrontados por suas ações porque depois de tudo que sacrifiquei por William e por eles não estavam dispostos a retribuir quando mais precisei. Alex disse algo que realmente ficou gravado em mim. Talvez nunca saibamos se o dinheiro que eles poderiam ter enviado teria salvado Charlie, mas o que sabemos é que eles deliberadamente deram as costas para nossa família. Eles escolheram não ajudar em nada. Ele me disse que contar o que eu havia descoberto de Bob e confrontar meus pais sobre sua injustiça não era ser vingativa, era simplesmente buscar justiça. Ele então acrescentou que deixá-los na ignorância para que enfrentassem a humilhação de descobrir que seu filho favorito havia vendido sua casa poderia parecer vingativo, mas seria uma consequência adequada para seu comportamento. Ele até disse que eles mereciam um tratamento 10 vezes pior do que isso. Quando ele disse isso senti que uma linha tênue de repente se tornava clara. Eu não estava buscando vingança, estava defendendo o que era certo. Esta manhã fui à casa dos meus pais, abri o assunto de William e da família que eles dizem que ele tem, mas que nunca me apresentou. Perguntei por que eles se recusaram a ajudar Charlie quando não tiveram nenhum problema em financiar a suposta família de William, uma família que eles nem conhecem. Sabem o que eles responderam? Que a família do meu irmão estava acima da minha e que além disso eu tinha dinheiro, aquele que eu havia economizado ao deixar de enviar para eles. Vi vermelho, eu estava tremendo de tanta raiva que soube que se não fosse embora poderia fazer algo de que me arrependeria, algo que poderia causar-lhes danos físicos. O fato de eu ter chegado a duvidar da minha decisão de confrontá-los dado quão frios eles são me pareceu absurdo naquele momento. Alex estava certo, eles merecem algo 10 vezes pior do que eu havia planejado.
planejado para eles. Eles merecem falhar e falhar miseravelmente, mas antes que isso aconteça quero que eles experimentem um pouco do seu próprio veneno. Atualização 5. Hoje foi um dia intenso. Hoje foi aniversário da minha mãe. Não, melhor dizendo, a mulher não merece ser chamada de minha mãe. Permitam-me reformular. Hoje foi o aniversário da Sally. Desde que me lembro, ela sempre celebrou seu aniversário da mesma maneira. Convida todos os membros da família da cidade para uma reunião 100% familiar com uma dramática apresentação de presentes onde quem dá o presente deve fazer um pequeno discurso. Mesmo este ano ela não decepcionou. Recebi o convite pelo correio 2 dias depois de tê-los confrontado sobre a família falsa de William. O convite era para Alex e eu comparecermos à celebração. Esta manhã coloquei um vestido preto bonito e Alex vestiu seu terno. Eu já havia contado a ele o que planejava fazer e meu doce marido concordou completamente. Claro, também contei a ele sobre a resposta ridícula que Will e Sally deram. Quando chegamos, a maioria dos familiares ficou surpresa ao nos ver, considerando que ainda estamos de luto. Aguentamos a conversa superficial e constrangedora até que chegou a hora de apresentar os presentes à chamada homenageada. Quando foi a nossa vez, entreguei a eles o nosso presente, uma foto da casa onde William estava morando desde que abandonou a faculdade. Também estavam incluídos documentos e os detalhes de seu grande plano para enganar Will e Sally, os fazendo acreditar que ele tinha uma família. Também incluí a venda da mesma casa em que estávamos, e não me contive. Vamos garantir que o dinheiro todo vá para pagar o vício do meu irmão. Eu disse. Quando terminei, Alex deu um passo à frente e disse a eles com toda clareza que não queria vê-los perto de nós, que tínhamos terminado com eles. Ele disse que eles podiam correr com seu filho favorito e lidar com as consequências da verdade. Will e Sally caíram em lágrimas, mas o tempo para a compaixão havia passado há muito tempo. Não apenas mostramos a todos quem eles eram, como eles também descobriram quem era seu filho. Se você está se perguntando como me senti, eu me senti bem. Foi bom confrontá-los e expor sua hipocrisia. Foi bom me defender e defender minha família. E foi bom ir embora sabendo que estava deixando aquela toxicidade para trás. Edição. Desde que comecei a escrever esta atualização, recebi várias mensagens. Algumas dos meus pais pedindo para nos reunirmos para conversar. Embora eu não as tenha respondido, acho que já dissemos um ao outro tudo o que precisávamos dizer, eu os bloqueei e segui em frente. Também recebi mensagens de familiares, mas até agora todos eles me enviaram mensagens para dizer que lamentavam muito minha perda e que meus pais foram idiotas. É bom ter pessoas do seu lado. Atualização 6. Para aqueles que estão se perguntando o que aconteceu com meus pais e a casa, aqui vai a atualização. Não falei com eles, mas não é difícil ficar sabendo de tudo o que aconteceu, já que a história dos meus pais é o assunto do momento na família. Eles não perderam a casa porque obviamente a assinatura havia sido falsificada e a venda que meu irmão organizou não era legal. No entanto, meu irmão se meteu em problemas por causa disso, mas não com meus pais porque eles não quiseram processá-lo nem apresentar queixa, já que ele é seu filho especial. Ainda assim, ele teve que entrar em um programa de reabilitação pago por meus pais. E sim, eu os chamo de pais para facilitar a leitura. Como alguns disseram na minha publicação anterior, a reabilitação é o que o juiz ordenou para evitar que ele vá para a cadeia. Embora meus pais não tenham apresentado queixa, a justiça pode apresentar acusações criminais contra ele e assim o fizeram. Isso faz parte do acordo que eles fizeram. Além disso, há o processo movido pela pessoa que comprou a casa, que não ficou nada feliz ao descobrir que não havia casa e que meu irmão havia ficado com parte do dinheiro. Ele havia pago apenas uma parte da casa. Embora parte de mim pense que o comprador foi um tolo por pagar tão pouco, certamente acreditando que era uma pechincha, também acho que o processo contra meu irmão é bem merecido. O resultado é que eles chegaram a um acordo e meus pais também estão pagando por isso. Eles poderiam deixar que meu irmão se responsabilizasse por todos os seus problemas, mas não, eles têm que estar lá para ele, pagando por seus erros, quando nem são os responsáveis diretos nem foram obrigados a cobrir os custos de sua bagunça. Mas pelo que disseram a outros familiares, eles não podem abandonar seu filho no momento mais difícil de sua vida. Eu queria que o karma os atingisse mais forte, tão forte que os trouxesse de volta à realidade, mas vendo essa atitude dos meus pais não acredito que nem um trem de alta velocidade batendo direto em seus rostos os acordaria do mundo de fantasia em que vivem. Um mundo onde meu irmão merece todo o esforço que fazem por ele. Atualização 7. Meus pais tiveram que vender a casa e meu irmão provavelmente voltou a usar substâncias. Meses se passaram e tudo estava tranquilo, por isso não havia atualizado, apesar de ter recebido muitos pedidos para fazê-lo. Meu irmão havia saído da reabilitação e até onde eu sabia indiretamente tudo estava normal. No entanto, há alguns meses meus pais voltaram para casa e descobriram que haviam sido roubados. Levaram várias coisas de valor. Não é difícil imaginar quem poderia ter feito algo assim e ele não estava sozinho. Meus pais descobriram meu irmão e alguns amigos dele carregando um carro com seus pertences graças às câmeras de um vizinho. E não, eles não denunciaram a polícia. Eles têm dito aos familiares que com tudo o que aconteceu ultimamente não podem mandá-lo para a cadeia porque se alguém o denunciasse ele poderia passar muito tempo na prisão, já que não seria sua primeira ofensa. Mesmo nossos familiares disseram que eles deveriam fazer a denúncia sem se importar com nada, mas meus pais se recusam. Disseram a eles que nem deveria ser pelas coisas roubadas, mas porque ele usaria tudo que roubou para voltar a usar substâncias. Mas meus pais insistem em não denunciar e querem encontrá-lo para trazê-lo para casa novamente. Então, meu irmão os deixou com dívidas e com a casa saqueada, o que os obrigou a vendê-la e se mudar para um lugar menor. Não conheço o lugar,
mas não consigo imaginar algo menor do que a casa da minha infância. Nunca tivemos muito, então nossa casa sempre foi modesta. Algo interessante para vocês é que o comprador é o mesmo que meu irmão tentou enganar. Ele fez uma oferta aos meus pais, a única que receberam. E como isso os ajudaria a pagar a dívida com ele, além de precisarem de dinheiro rápido para as contas, decidiram aceitá-la. Mas essas são as coisas que têm acontecido com meus pais. Sei que esta atualização é um pouco amarga em certos aspectos e talvez o que tenho para contar não esteja relacionado, mas me faz feliz e não quero fazer outra atualização só para dizer que estou grávida. Vocês não sabem o quanto isso me alegra, especialmente depois de tudo que passamos ultimamente. Atualização 8. Meus pais venderam a casa novamente e se mudaram da cidade porque meu irmão foi condenado a 15 anos de prisão. Meus pais estavam procurando por ele, pagando até mesmo um investigador particular, mas foi difícil encontrá-lo. Finalmente ele foi preso por roubo à mão armada, arma que ele usou para atirar na perna da pessoa que roubou. Por sorte essa pessoa não faleceu porque, embora eu não a conheça, ela não merece arcar com as consequências dos erros do meu irmão. Meus pais venderam sua última casa e se mudaram para perto do local onde meu irmão cumprirá sua pena. Isso sinceramente é um alívio para mim porque com um bebê recém-nascido, não vou mentir, tê-los longe é o melhor para todos. Meus pais disseram aos familiares que estão se mudando porque aqui eles não têm um bom futuro de qualquer maneira e querem ficar perto do meu irmão. É como se esperassem que em 15 anos ele saia reabilitado, mas não vou ser eu quem vai destruir suas ilusões. Talvez eles aprendam durante esse tempo, ou talvez quando for tarde demais.